Pegue sua Bíblia comigo e vamos fazer essa declaração poderosa. Só quem crê, hein? Declara assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus e confesso com ousadia que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Estou prestes a receber a semente incorruptível, indestrutível e sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém, amém. Abra comigo então no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 17. Estou vendo a Priscila, que está aqui, com um rapaz bonito do lado, uma barba bonita. Eu já tive uma barba pretinha assim, viu? Mas semana passada estava pior. Você veio na igreja, você viu. E estou muito feliz de te ver aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. A Pri ainda está na fisioterapia, Pi? Glória a Deus, hein? Deus abençoe. Avançando em nome de Jesus. João capítulo 17. Esta palavra eu recebi do Senhor num momento de visitação tão intensa, da presença, de unção. Enquanto eu vinha de São Paulo para cá, há uns 15 dias atrás, e eu e a minha esposa vivemos esta manifestação de Deus de maneira muito intensa dentro do carro. Nós glorificávamos a Deus, nós orávamos em língua, nós chorávamos, as mãos ministravam um ao outro, e toda aquela verdade e sensação que vivemos dentro do carro, toda aquela realidade, foi se traduzindo em palavra do Senhor ministrada ao meu coração. Eu estava diante de um impasse. Eu participei de uma conferência internacional e fui buscar. Eu tenho esse compromisso com Deus e com você de buscar mais conhecimento, buscar mais entendimento da palavra, entender melhor o tempo que nós estamos vivendo. Então, eu tenho sempre este ensinamento que Davi deixou para o seu filho Salomão: filho, investe tudo o que você tem, prata, ouro, em busca de conhecimento. Porque quanto mais a gente cresce em conhecimento e no favor do Senhor, mais aperfeiçoados nós somos à sua imagem. E por causa disso, por causa desse propósito, por causa desse desejo, por causa desse investimento, Deus vai se revelando na nossa vida de maneira diferente. Querido, se tem uma coisa que não é barata, é de graça, mas não é barato. Explica, pastor, porque agora foi confuso. É de graça a porção do Evangelho, é de graça aquilo que nós recebemos do Senhor, a salvação. Mas uma coisa não é barata. O quê? O progresso, o avanço, o conhecimento. O apóstolo Paulo, quando estava preso, pediu duas coisas: me traga uma capa, eu ando com frio aqui na prisão, mas não deixa de trazer os meus livros. Quem de nós, no fim da jornada, preso, sabendo que iria morrer, quer aprender um pouco mais? Quer se ocupar um pouco mais com as coisas eternas? Então eu entendi isso e tenho buscado isso do Senhor, buscado ouvir palavras, direcionamentos de gente séria, comprometida com o reino, de gente que não está vivendo profetada e nem distribuindo profetada, mas sendo guiados por um espírito profético e apostólico, e enviando a igreja do Senhor a níveis diferentes. E por causa disso, o Senhor se revela
de maneira mais intensa, de maneira mais especial. Se você quer ter uma experiência, se você deseja viver experiências mais profundas com o Senhor, busque conhecê-lo. Só existe um jeito de conhecer a Deus, através do conhecimento da palavra, da leitura, da meditação da palavra. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece quem é Deus, e mais o Espírito Santo revela na nossa vida como Deus age, como Deus fala. E aí às vezes a gente tem experiências, notáveis experiências, que se não conhecêssemos Deus através da palavra, iria passar batido. Então dedique tempo em oração, em busca, conhecimento da palavra de Deus. Você vai viver experiências maravilhosas. Dentro daquele carro, precisou redobrar a atenção, porque os olhos estavam cheios d'água. A presença e o calor e o volume de como nós glorificávamos a Deus, adorávamos ao Senhor, agradecíamos ao Senhor, sentíamos a presença, era muito grande, era mais alta do que o som da viagem. E os nossos olhos cheios d'água, a gente chorava mesmo, copiosamente, por causa daquele jeito tão especial que o Senhor estava se manifestando na nossa vida. E naquele determinado momento, como eu disse, vindo de uma conferência, eu estava num desafio muito grande. Senhor, eu estou vindo de uma semana que eu não sei se é dengue, chikungunya, chupa-cabra, sei lá eu o que é isso. Mas imagine você participar, sentar no auditório por 3 dias e ouvir palavras sem condição física de sequer ficar em pé. Meu nível de absorção estava mínimo, confesso para vocês. Comecei a gravar o áudio, comecei a fazer algumas anotações, mas ainda assim estava intrigado e dizendo: Senhor, como é que eu vou dar fruto de tudo isso que eu recebi? Como é que eu vou ver nascer na minha vida e no nosso ministério tantas coisas preciosas que eu recebi? E por causa dessa intriga, o Espírito Santo se revelou desta maneira tão especial na nossa vida, na minha vida. E daquele momento, eu olhei para minha esposa e falei: o Senhor já me deu a palavra para a sua igreja, para a próxima Santa Ceia. Deus está interessado, olhe para mim, Deus está interessado que você seja o membro mais saudável do seu corpo. Deus não aceita, não admite que você continue passando o que você está passando, vivendo o que você está vivendo. Esta noite, a palavra é cura para a sua vida, para a sua alma e para o seu corpo. Se você recebe, diga amém. João capítulo 17, versículos 15 em diante. Jesus está orando e clamando ao Pai, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Fecha os teus olhos por um momento. Ó Espírito Santo, eu dependo de ti. Fale tudo o que o Senhor queira falar, através de mim. Não me permita que eu fale nada daquilo que o Senhor não aprove. Ao final de todas as coisas, cura, restauração
e transformação serão vivas neste lugar, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Olhe para o seu irmão, com um sorriso simpático, diga para ele: Deus quer falar contigo. Esta é a parte do episódio em que Jesus está se despedindo dos discípulos para a morte. Eles já haviam tomado a ceia, Judas já havia saído para trair Jesus, Pedro também já havia sido avisado a respeito da sua negação. E depois de ter dado os últimos ensinos sobre o caminho para o Pai, a promessa e a obra do Espírito Santo, o fruto dos que estão ligados na videira, e sua despedida, onde ele enfatiza: falei essas coisas para que em mim tenham paz. Jesus está despedindo, mas ao mesmo tempo ele diz: eu estou falando isso para vocês, para que em mim vocês encontrem paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, bom ânimo, eu venci o mundo. E no meio dessa oração, Jesus irrompe o tempo e espaço, naquilo que é chamado de a oração sacerdotal. Sim, todo grande líder tem um grande clamor pelos seus discípulos, pois sabe que eles precisam ser sustentados pelos caminhos do seu coração. Todo grande líder tem uma missão, e todo grande líder tem discípulos, e todo grande líder sabe que eles precisam ser sustentados para que o desejo do coração do líder se torne realidade. E Jesus sabia como manter os discípulos em pé e caminhando no propósito que lhes dera: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ele não está pedindo ao Pai que venha arrebatar os seus discípulos desse mundo. Jesus não está numa oração intensa no monte antes de ser preso, pedindo ao Pai: tira eles do mundo, Pai, assim como eu vou, arrebata eles também. Mas o que Jesus está dizendo é: livre os meus discípulos da intenção ou das intenções do maligno. O grande ápice, o grande cume da oração sacerdotal é para que os seus discípulos sejam resposta do propósito de Deus manifestado ao mundo. Vou dizer novamente: o grande finale da oração de Jesus, conforme relata João, é para que esses discípulos se tornem a resposta do propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? João relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba a vida eterna. O propósito de Deus foi manifestar o seu amor por todos, através de Jesus Cristo, dando-lhes vida eterna. Se tem alguém do seu lado que recebeu Jesus no coração, essa pessoa está destinada à eternidade com Deus. Que pena que isso não gerou alegria no teu coração. Você estava destinado ao inferno, mas chegou Jesus como prova do amor de Deus e mudou a circunstância. Agora eu vou destinar você à eternidade com Deus. É por isso que Jesus falou: porque onde eu estiver, vocês estarão também. Então, queridos, Paulo entendia bem a missão dos discípulos, unidos em Cristo. Agora, se João está relatando 3,16, Deus amou o mundo, para que todo aquele que crer nele, em quem? Em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta que eu faço é: como crer,
se eu não conheço? E Paulo foi um pouquinho mais fundo. O apóstolo Paulo. Aos Romanos ele disse assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele entra num conjunto de argumentos que muitas vezes a gente precisa refletir um pouquinho. Alguém precisa refletir um pouquinho mais. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha a missão dos discípulos: pregar, falar, para que creiam. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo assim: e como crerão naquele de quem não ouviram? E ele continua dizendo: e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem grandes, alegres novas de boas coisas. Consegue entender uma matemática de Deus para a vida dos discípulos? Esta é a oração de Jesus, pedindo ao Pai que os seus discípulos compreendam o efeito da unidade, para que através deles a resposta de Deus seja realidade no mundo. A resposta de cada discípulo não é apenas receber Cristo como Filho de Deus, mas manifestar através da unidade com os demais discípulos do Senhor que Ele é realmente o Filho enviado por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem alguém comigo aqui? Então, esse ponto, esse cume da oração de Jesus é: Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que eu fui enviado por ti. Você sabe por que existe um avanço do ateísmo nas nações do mundo? A resposta que eu encontro é porque podem existir muitas igrejas e denominações, mas ainda assim, esse povo que deveria ser todos um, estão divididos em conceitos e preconceitos. Se eu afunilar essa conversa e trouxer ela para cá, eu começo a fazer perguntas. Será que nós estamos vivendo em unidade, no modelo de Cristo, para que através da nossa unidade, quem passar pela rua, quem nos conhecer através do YouTube ou das redes sociais, creiam que Jesus é fato por causa da nossa unidade, por causa do modelo de vida em que nós estamos vivendo? Por isso, querido, Jesus sabe o poder que existe na unidade de seus discípulos. Mas não apenas Jesus sabe, o maligno também. Então o ponto de partida do maligno sempre será no romper a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, por meios como o campo das emoções. O inimigo, o diabo, vai trabalhar entre os discípulos do Senhor para romper a unidade, para que o mundo não creia que Jesus foi enviado por Deus e que Ele é fato, como prova do amor de Deus. Veja, se em algum membro do nosso corpo existe uma ferida que precisa ser tratada, e na decisão de tratar ou não, o que prevalecerá é a emoção da dor e não a razão em tratar, então o corpo vai ficar enfermo. Eu me lembro quando menino, Peralta lá em Cardoso, que não dava pé.
Meu pai dizia muito isso. Tem hora que dá vontade de enfaixar ele inteiro, para ver se para. Aí a gente ia brincar para a rua, trupicava, arrancava o tampão do dedo do pé. Chegava em casa chorando, ou então com o joelho esfolado. A mãe olhava, falava: menino, o que você fez? Eu estava correndo, trupiquei, machuquei. Vem cá, vamos lavar, porque agora eu preciso tratar. Não, mãe, não quero, mãe, não quero, mãe, não quero. Por quê? Porque tinha um diabo chamado metiolate. Vocês lembram? Aquele que tinha a pazinha durinha de plástico. Aí você já está machucado, você tem que encarar um álcool puro, um tiquinho de remédio e corante, com aquela pazinha dura. Quem já levou aquela pasadinha dura? Vocês estão lembrando o que eu estou falando aqui. Aí a gente ficava naquela: não, eu sei que está machucado, que precisa de remédio, mas eu não quero. Por quê? Porque vai doer. No campo das emoções também é assim. No corpo, nos membros do nosso corpo também é assim, está ferido. E se eu não tratar, o corpo inteiro vai ficar enfermo. Alguns adultos ainda podem parecer como criança, já chora antes de sentir a dor. Mesmo adulto: não quero não, eu acho que não quero não, deixa assim mesmo. No estado mais grave, o membro vai apodrecer, pode até cair, mas nunca sem dor, febre. Uma ferida apodrecida no membro não cheira bem, não. Só que o diabo sabe desse negócio quando se diz respeito ao corpo de Cristo, do qual eu e você fazemos parte. Somos membro. Mas então qual é a porta por onde entra a separação entre os discípulos? A dica do escritor aos Hebreus é, capítulo 12, versículo 14 e 15. Procurem viver em paz com todos. Procurem viver em paz com todos. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Dica do escritor: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Preste atenção, membro, para que você ou alguém que você conhece não fique afastado da graça de Deus, que é manifestada em todos os cultos, em todas as reuniões solenes, em todas as vezes que nós nos juntamos no nome do Senhor e completamos, fazemos acontecer a igreja de Cristo. Você sozinho na sua casa não é a igreja de Cristo, é membro do corpo. Mas quando nós nos juntamos, principalmente diante da mesa do Senhor, nós formamos a igreja de Cristo. Então ele diz: cuide para que ninguém de vocês fique afastado da graça, do mover, da unção, da palavra que está sendo ministrada. A observação do escritor aos Hebreus é: pegue alguém, olhe para alguém que é membro do corpo, porque se esse ficar afastado da graça de Deus, entra um porém, e o porém é chamado de raiz de amargura. Ele diz: e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Basta uma raizinha de amargura no campo das emoções, para que esta raiz venha trazer, esta raiz de amargura, este fator de amargura, venha trazer no meio do corpo a perturbação. E essa perturbação é tão grave, esta dor é tão grave, que ela
tem poder de contaminar a muitos, de atingir a muitos. Tem gente que já teve dor de dente, e da dor de dente deu íngua e febre, mas o problema era só o dente. E porque não tratou, ou demorou para tratar, virou íngua, dor de cabeça, febre, cama. Há uma raiz de amargura que nasce no coração. Amargura de alma é um coração ressentido. É aquele dedinho que deu de topa no canto da porta. E agora está causando aquela dor em todo o corpo. Mas foi uma batidinha no membro pequenininho. E agora todo o corpo está sentindo e está manifestando esse ressentimento. O problema é ficar o dia inteiro, o mês inteiro, ressentindo aquela dor, relembrando aquela dor. Um coração ressentido é como um veneno contagioso que se espalha sobre os outros. Deixa eu fazer uma confidência para vocês. Lá em casa talvez eu sou o mais colérico, em alguns momentos hemorrágico, nervosinho mesmo, brabinho. E eu já percebi que quando eu dou o ar na graça de querer ficar nervosinho, brabinho, esse negócio contagia o ambiente. E se eu subir o volume da minha voz, daqui a pouco tem mais alguém subindo o volume da voz também. E eu não atentei que era por causa daquele meu ressentimento que eu estou trazendo essa atmosfera dentro da minha própria casa. Então era sobre isso que Jesus orava, porque ele sabia que a menor raiz que viesse surgir entre alguns dos seus discípulos poderia contaminar todos os outros. A oração dele não é: arranca eles do mundo, ou tira eles do sistema desse mundo, mas livra eles do mal. Imaginem a amargura que poderia ter surgido entre Pedro e João. Veja, 2 discípulos de Jesus, 2 camaradas num episódio único. João poderia ter dito para Pedro: Pedro, você foi covarde e negou Jesus. Ressentimento. Em contrapartida, Pedro poderia ter apontado o dedo para João e falar assim: João, você foi covarde, porque você fugiu dos soldados. Mas foi por isso que Jesus clamou ao Pai, para que fossem, apesar de tudo, repita comigo, apesar de tudo, eles fossem um. Tanto Pedro quanto João deixassem surgir a raiz de amargura, jamais teriam ido juntos ao templo para orar e realizado aquele grande milagre na cura de um homem paralítico. Só dependia daquela raiz de amargura para aquele homem continuar paralítico na porta do templo. Mas eles foram resposta da oração de Jesus. Pedrinho, Joãozinho, eu preciso de você. E eu sei que você precisa de mim. E na nossa unidade, esse mundo, Jerusalém, o templo, aqueles que frequentam o templo, saberão que Cristo é real através da nossa unidade. O poder da unidade fez a diferença. Então a declaração de Jesus é: até que todos, a fim de que todos sejam um. Ele está dizendo: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim.
Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando que, Paizinho, se eu estiver neles e tu estiver em mim, eles serão aperfeiçoados em unidade. Essa era a oração de Jesus. Eu fico impressionado, queridos, porque nós pastores às vezes nos tomamos de ímpeto e queremos orar por causas pontuais. A gente quer que a gente ora pelas meninas encalhadas. Senhor, traga um rapaz ideal para essas meninas. A gente ora pelas finanças, porque a gente quer ver todo mundo bem financeiramente. A gente ora pela saúde, para que a gente possa ver todos saudáveis. E Jesus poderia ter orado assim, mas eu busquei na Bíblia, não achei um dia em que Jesus orasse pelos seus discípulos, para que eles fossem enriquecidos com finanças, para que eles recebessem poder de destaque no meio da sociedade. Mas Jesus orou: Pai, que eles sejam um. Que eles não sejam mais vários, repartidos, divididos, preconceituosos uns para com os outros, mas que eles sejam um. E quanto mais eles desejarem ser essa resposta, Pai, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Eu não vejo um romance de Jesus aqui, gente. Eu não vejo um amor romantizado de Jesus em unidade. Ele diz que se você fizer o propósito de andar em unidade com o seu próximo, olhando para ele como membro do seu próprio corpo, vocês serão aperfeiçoados. O que já era bravo já não é mais tão bravo. O que era meio doido da cabeça, falava de qualquer jeito, já não fala mais. Aquele que era caloteiro já está com as contas mais em dia e não está fazendo mais negócio errado. Por quê? Porque eles estão sendo aperfeiçoados, só que esse aperfeiçoamento só existirá na unidade dos seus discípulos. Era assim, gente, que vivia os cristãos do primeiro século. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, o aperfeiçoamento. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor fazia com que eles se multiplicavam. Coisa minha. Prova de que eu sou discípulo de Jesus é quando eu consigo multiplicar a graça que me salvou na vida de alguém. Prova de que eu sou discípulo de Jesus é que porque eu vivo em unidade, essa graça que está sobre a minha vida contagia. Não contamina, mas contagia aqueles que vivem em proximidade. O aperfeiçoamento da unidade depende de algumas coisas bem importantes, conforme diz esse texto. Perseverar no ensino de quem já estava apto para ensinar. Então, Dionísio, como é que eu respondo que eu sou aperfeiçoado em unidade nesse corpo que é de Cristo, do qual eu sou membro? Quando eu persevero em aprender aquilo que alguém está ensinando aqui. Aí eu sou aperfeiçoado. Havia uma impartição entre os discípulos, dia após dia. É por isso que a declaração de Pedro virou comum entre eles.
o que eu tenho, isso eu te dou. Segundo ponto de aperfeiçoamento, perseverar na comunhão. Koinonia é viver misturado e em convivência, inconveniência. Koinonia, comunhão, é viver misturado. É gostar de misturar. Saiu, se eu não me engano, há 1, 2 anos atrás, a notícia de uma ovelha que se perdeu. E ficou muito tempo afastado de todo o rebanho, foi para uma montanha. E quando acharam ela não estava obesa, mas ela estava tomada de lã de uma maneira tão grande que ela já não se movia mais. Porque ela perdeu sua essência. Qual é a essência da ovelha? Andar em rebanho, viver em rebanho. Se eu, queridos, decidir, se algum de nós decidirmos vivermos afastados, achando que estamos no lucro, estamos perdendo. E estamos prejudicando e ferindo o corpo, quem sabe até sendo a própria ferida do corpo. Tem gente que fala assim, eu não se misturo. Hein, né? Dá uma olhadinha para o lado, vê se tem alguma raizinha saindo do teu irmão aí. Vê se tem alguma raizinha, cuidado. Poda ela aí em nome de Jesus com teu amor. Irmão, eu estou vendo que sai uma raizinha no teu coração aí. Isso não é bom. Sabe qual é a máxima dos discípulos que querem viver em unidade? Se não está bom para você, não está bom para mim. E eu quero estar junto de você até que esteja bom para você. Porque quando estiver bom para você, saudável, feliz, compartilhando o reino, aí está bom para mim. É eu olhar para a minha chaga, para a minha ferida e dizer, eu vou te curar. Eu vou te tratar até que você esteja bem nesse corpo. Essa é a minha missão. Esse é o meu trabalho. Terceiro ponto, para o aperfeiçoamento da unidade, perseverar na comunhão da mesa. É incrível como pode ter gente que ainda não preza pela comunhão da mesa do Senhor. Ah, é ceia, mês que vem tem de novo. Irmão, ceia a gente tinha que celebrar todo o culto. Por quê? Porque nós estamos trazendo à nossa memória a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, que deu a sua vida pelo resgate da minha, derramou o seu sangue para pagar os meus pecados e me redimiu para uma nova vida nele. Então, comunhão com ele é comunhão com o próximo. Não existe comunhão com Deus preferindo os de fora do que os de dentro. Eu vou na igreja, até gosto, tem uma música boa, mas amigo mesmo eu tenho lá fora, dentro da igreja eu não quero ter não. Gente para andar comigo eu quero lá de fora, dentro da igreja eu sou desconhecido. Eu não se misturo. Sabe, queridos, deixa eu falar alguma coisa para vocês que alguns de vocês ocupam bastante tempo nas redes sociais. Tem gente fazendo um desserviço ao reino de Deus através das redes sociais, denegrindo os de dentro. Tem perfis de redes sociais que se aperfeiçoaram, estão ganhando likes e seguidores e simpatia de muito crente, porque só denuncia falha de outro crente. Mas o cara está falando, mano, olha que autoridade que o cara está falando. Está denegrindo o corpo, está fazendo um desserviço para o reino. Não, mas não pode ficar escondido, né, pastor? Tem que vir afora, né? É engraçado que tem gente fazendo um papel que Jesus nunca deu para ninguém.
Quando Jesus falou, vai aparecer joio no meio do trigo, mas ninguém mexe, porque se mexer num arranca o outro. Ah não, apareceu o escândalozinho do irmão, bota na internet, achando que está fazendo um serviço para o reino de Deus, mas está mostrando para o mundo, esse Deus, esse Jesus deles aí, ó, está com nada não, porque se fosse, eles estavam unidos. Na dor de um, eu tenho um compromisso com o seu irmão. Esse negócio que você fez não está certo, esse negócio que você vacilou não está certo, essa tua queda não deveria acontecer, mas eu estou aqui para te fortalecer, e para te levantar, e para nunca mais ver isso acontecer na tua vida. Mas não, é um prazer denunciar o que o irmãozinho fez ali, o que o pastor fez acolá. É um desserviço do reino de Deus. Eu chamo de síndrome de Herodes, que entretém os de fora, matando os de dentro. Lembra do Coliseu de Roma? Foi isso que Herodes fez. Pegue os crentes, mata tudo, só para entreter aqueles que estão de fora. Põe o nome em quem você quiser. Outro ponto que nos aperfeiçoa em unidade, olha para o irmão que está do seu lado, sorria para ele, fala, vai ficar tudo bem. A palavra é para cura. Solange, a palavra é para cura. Me ora esse rosto, sorria meu bem, sorria. Outro ponto é que eles perseveravam na oração. Aí a pergunta que eu faço é, quanto temos orado pela unidade da igreja? A propósito, eu gostaria que você ficasse de pé agora. E eu quero chamar aqui todos os nossos intercessores. Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui agora em nome de Jesus. Todos os nossos intercessores, aqueles que estão lá no grupo, venham aqui na frente, venham aqui todos os nossos intercessores, venham aqui na frente agora, porque nós temos uma oração específica para ministrar sobre a igreja do Senhor agora, que é a oração da unidade. Aonde estão os nossos intercessores? Aqueles que estão lá no grupo de intercessão. Eu sei que tem pastor Jairo e pastora Ruth, lá na ilha de Macapá, em Pernambuco, que também estão ainda nesse tempo, né, de intercessão conosco. Eu gostaria, venham aqui na frente, em nome de Jesus, vem aqui, pastor Mateus. Tem mais gente aí ou não? Cadê? Pastor Wendel, pastora Marli. Cadê? Acho que tem alguns que estão lá no campus, né? De Schmidt. Enfim, nós vamos levantar a mão. Pode virar para a igreja. E a nossa oração é por unidade. Senhor, nós despedaçamos. Nós arrancamos em nome de Jesus toda raiz de amargura, todo pensamento ruim que tem trazido essa separação entre membros. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não estou brincando, nem mexendo com emoções aqui, mas eu estou levantando juntamente com os nossos intercessores as nossas mãos sobre a igreja do Senhor, sobre os discípulos do Senhor, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, em nome de Jesus. Nós oramos pela unidade, Senhor. Nós clamamos pela unidade. Que caia por terra em nome de Jesus conceitos, preconceitos, barreiras infernais, raiz de amargura e de ressentimento. Em o nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nesse corpo separação, nós não aceitamos nesse corpo divisão, nós não aceitamos sobre a igreja do Senhor qualquer raiz de amargura que possa contaminar todo o corpo do Senhor. Todos os discípulos do Senhor, antes, no poder da oração, nós repelimos, arrancamos em nome de Jesus todo espírito e toda emoção de ressentimento, que saiam dos corações e das mentes em nome de Jesus, e que nada nos impeça de sermos aperfeiçoados em amor e em unidade em nome de Jesus. Agora sim, você pode abraçar alguém que está do seu lado
e orar por ele e dizer: nós somos aperfeiçoados em unidade. Nós somos aperfeiçoados em unidade. Nós não vamos deixar de sermos aperfeiçoados em unidade. Encontra uma irmãzinha, sai do seu lugar. Olha ali atrás, Mara, olha ali, olha. Tem uma pessoa atrás de você, isso. Vai lá, dê um abraço nessa pessoa. Dê um abraço nessa pessoa, não fique isolado. O que mata o corpo é o isolamento. O que mata membro é o isolamento. É hora de você se unir com alguém e dizer para esta pessoa: em nome de Jesus, nós somos aperfeiçoados em unidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem barreira caindo por terra. Tem raiz sendo queimada agora, ressecada, está recebendo secura agora, não vai prosperar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão, diga para ele: nós somos aperfeiçoados em unidade, em unidade. Sente-se no seu lugar, eu vou terminar. Eu sei o que eu estou pregando, queridos. Eu sei a dimensão do que eu estou pregando aqui hoje. Outro fator que nos aperfeiçoa: temor. Diz o texto que em cada alma, e é por isso que eu oro, o temor aumenta. O que é temor, pastor? Reverência por Deus, pela igreja e por aqueles que constituem a igreja. O mínimo que eu te devo, meu irmão, é respeito. Por quê? Porque você não é uma pessoa qualquer. Então eu não posso te tratar de qualquer jeito. Eu não posso te olhar com desdém. Porque toda vez que eu fizer isso, eu estou provando que não tenho temor, reverência pelo corpo de Cristo. Então tem que parar. Se existe no nosso meio, eu não conheço. Se tem alguém assim, não veio hoje. Mas se existe no nosso meio, precisa parar. Sabe o que precisa parar? Esse negócio da gente se ver na rua. Está lá no bar, está na porta da farmácia. A gente vê o irmão e a gente esconde. Ai, o irmão está ali. Esconder por quê? Ele é parte de você, você é a parte dele. Irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Se você é desses mais chegados, vai lá, dá um abraço no irmão. Reverência e temor por aqueles que constituem a igreja do Senhor. Essa semana eu botei nos nossos intercessores, botei num grupo de pastores. Vamos orar pela vida do bispo Alex, lá da Cabana. Foi pego de um mal súbito no coração e colocamos a nossa voz diante do Senhor, clamando pela vida do nosso irmão. Por quê? Porque mesmo estando lá, é parte daquilo que eu entendo como corpo de Cristo. É meu irmão em Cristo, então é membro da igreja do Senhor. E o que eu preciso ter por ele? Respeito e reverência. Irmão, vamos orar para que ele seja curado, para que ele seja restabelecido em nome de Jesus. Então, o que nos aperfeiçoa em unidade é entendermos que esse temor, que essa reverência tem que ser progressiva. Não distrate mais. Não trate de qualquer jeito. Não vire as costas. Não seja rude, não seja duro. Não faça isso. Outra coisa que aperfeiçoa: crer e concordar. Todos os que criam estavam juntos. Diz a palavra do Senhor em Amós, é Deus dizendo: anda dois juntos se não tiver em acordo. Então a gente precisa entender que a gente precisa crer e concordar. Vamos viver em concordância, irmão? É momento de adorar, é momento de louvar. Vamos concordar nisso e crer naquilo que a gente está fazendo.
Assim a gente é aperfeiçoado em unidade. A gente anda junto porque crê na mesma palavra, amém ou não? Você está aqui porque crê na mesma palavra, glória a Deus por isso. A gente crê na mesma palavra porque a gente anda junto. A prova de que a gente crê na mesma palavra é que a gente anda junto. Por que a gente anda junto? Porque a gente é guiado pela mesma palavra. Lá na SOS Vida, não tem uma palavra para esse tipo de irmão e para aquele tipo de irmão, não. Lá é uma palavra e faz a gente viver em unidade. E a gente vive em unidade porque a gente quer sempre se alimentar da mesma palavra. Perseverar em unidade é cair na graça do povo e ser o testemunho vivo de que realmente Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo. A gente vai cair na graça de Rio Preto e da região. E o nosso canal do YouTube vai explodir. E as nossas redes e as suas redes sociais vão explodir. Por quê? Porque você é membro vivo do corpo de Cristo. E tudo que você exala e tudo que você faz dá testemunho de que Cristo é Senhor de tua vida. E Ele é real na tua vida. Fique de pé no seu lugar. Quero encerrar com a declaração do apóstolo Paulo. E eu quero que você, por favor, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre a tua igreja. E em concordância com aquilo que está escrito na tua palavra, eu oro para que o Deus da paciência e da consolação conceda a esta igreja o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, conforme Jesus. Para que todos, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos um, Senhor. Que a nossa alma se alegra na nossa unidade. Que a gente se alegre por fazer parte de um povo que é o corpo vivo de Cristo Jesus. Quando eu souber da dor e da enfermidade de algum irmão e de alguma irmã, quando eu souber do entristecimento, do ataque do adversário contra alguma casa e alguma família, que eu sinta essa dor. Que eu não viva um amor romantizado, mas que ao sentir esta dor eu me comprometa em cobri-lo de oração e de intercessão. E eu vou ocupar um tempo do meu dia para descobrir o telefone, o contato dele e dizer: irmão, segura firme, continua firme, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar meu irmão passar essa luta sozinho. Eu vou olhar para ele no próximo culto e vou dizer: irmão, eu estou contigo. Senhor, é esse o nosso coração. É assim que tem que ser o nosso coração. É assim que tem que ser a nossa alma e o nosso espírito. Que nós sejamos de fato aperfeiçoados em amor. E que esta igreja cresça, se multiplique em unidade. Que cada um comprometido uns com os outros ame ver o crescimento, o avanço, o progresso. Que alegria, Senhor. Aquela mulher, aquele homem, aquele irmão chegou tão menino, tão imaturo, mas está sendo aperfeiçoado, está dando testemunho vivo de que a tua palavra está habitando nesse coração e há um crescimento exponencial. Não é gente que vive de onda, não é gente que vive de emoções, mas é gente que está vivendo a realidade da tua palavra. É por esta causa que eu levanto as minhas mãos, Senhor, para que nós sejamos um. Não nos deixe dormir, Senhor, enquanto percebermos que não somos um.
Não nos deixe descansar, Senhor, enquanto não percebermos. Espera aí, está doendo. O que está doendo? É um membro do corpo. Qual membro que é? Ah, é aquele. Eu vou tentar descobrir por quê. E vou lá para curá-lo. Eu vou lá para sará-lo. Eu vou lá para confortá-lo. E haverá cura, haverá restauração, haverá transformação. Em nome de Jesus. É por esta causa que eu oro, Senhor. Até que todos sejam um.